Beleza, boa noite a todos. Vamos começar então. Nossa aula do módulo 6 do CCNA 2, versão 7 da Cisco, que é o módulo onde a gente vai falar sobre o Ether Channel. Tá? Na aula passada nós vimos a STP, né? A Spanning Tree, que evita loops na minha rede. E agora com o Ether Channel, né, cria uma possibilidade de ter redundância na minha rede. E agora com o Ether Channel nós vamos ver possibilidades de utilizar dois cabos de rede para fazer um caminho só, dois, três, quatro, para que a gente tenha um desempenho, uma banda melhorada em algum link específico da rede. Tá? Então a ideia desse tópico, objetivo, ver como funciona e entender como resolver problemas dos Ether Channels em links, em switches. Vamos ver a operação dele, o que é uma Ether Channel e como ela funciona. Vamos ver como configurar uma Ether Channel. Tá? Se eu não me engano, esse capítulo tem um Packet Tracer. Amanhã eu já gravo ele e posto junto para vocês. Os demais, né, que a gente tinha conversado, eu gravei todos, estão todos lá. Então, esse aqui amanhã eu gravo e já posto para vocês no Classroom da turma. E o troubleshoot, né? Verificar e solucionar erros em problemas com ou que envolvam Ether Channel. O que pode gerar problemas no Ether Channel e como resolver eles. Tá? Então, bora lá. Operação. Como funciona o bicho velho? Basicamente, o que o Ether Channel propõe é o link aggregation, é a agregação de links. Tá? Então, há cenários em que é necessário mais largura de banda ou redundância entre dispositivos do que se pode ser fornecido por um único link. Tá? Um cabo de 100, um cabo de 1000, às vezes não é suficiente, você precisa de mais banda em algum link específico. Vários links podem ser conectados entre dispositivos para aumentar a largura de banda. No entanto, o STP, que é habilitado em dispositivos de camada 2 por padrão, vai bloquear esses links redundantes para evitar loops de switching. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Eu tenho um switch, eu tenho outro switch. Tá? Ao invés de fazer uma ligação simples entre esses dois switches, eu ligo com dois cabos de rede. Tá? Essa é a ideia do Ether Channel. Porém, eu não posso fazer isso sem configurar nada, porque eu estaria causando um loop na minha rede, ou o STP iria detectar isso aqui e desconectar um desses links. Tá? Então eu preciso fazer configurações para dizer, olha, esses dois links aqui vão formar o que a gente chama de um Ether Channel. E aí sim eles vão passar a ser utilizados como um só. É necessária uma tecnologia de agregação de links que permita links redundantes entre dispositivos que não serão bloqueados pela STP. Essa tecnologia é conhecida como Ether Channel. É uma tecnologia de agregação de links que agrupa vários links Ethernet físicos em um único link lógico. Ele é usado para fornecer tolerância a falhas, compartilhamento de carga, maior largura de banda e redundância entre switches, roteadores e servidores. Tá? Então não são só switches, pode ser que alguns roteadores suportem, pode ser que alguns servidores suportem, e aí você acaba podendo utilizar essa tecnologia para esse tipo de coisa. A tecnologia Ether Channel torna possível combinar um número qualquer de links físicos entre switches para aumentar a comunicação entre esses switches de uma maneira geral. Tá? Então, qual é a ideia, povo? Não é só fazer isso aqui. Né? Para pôr ele para funcionar, você tem que identificar, primeiro, por que você vai precisar de um espaço com uma banda dobrada entre switches. Né? Eu confesso para vocês que as situações onde eu vi a pessoa tentar resolver problemas através do uso de link aggregation, normalmente os problemas não eram problemas de banda, eram problemas de gerência, eram problemas de configuração, era problema de, sabe? Eram outros problemas que a pessoa dizia, não,
vou empilhar esses links aqui, vou fazer um Ether Channel, vou fazer um link aggregation e para resolver meu problema. Mas quando o problema dela era outro. Talvez até esse link aggregation resolveu o problema, né? Que dobrou a banda. Mas, digamos assim, resolveu o problema de uma maneira não exatamente eficiente, né? Ele dobrou a banda, então agora não está dando mais lentidão, mas as causas da lentidão continuam ali dentro. Então, essa é uma tecnologia bem interessante, bem bacana, mas que precisa ser estudada a ponto de você saber quando ela se aplica, quando você usa, quais as vantagens e quando você não usa na tua rede também. Beleza? A tecnologia Ether Channel foi originalmente desenvolvida pelo Cisco como uma técnica de switch para switch, em uma LAN para agrupamento de diversas portas Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet em um canal lógico, tá? Então a ideia era pegar duas portas e transformar elas como se fossem uma porta só, logicamente. Você consegue fazer essa transmissão aqui ao mesmo tempo nas duas portas. Então, se aqui é 1 GB por segundo e aqui é 1 GB por segundo, acaba que esta conexão lógica, composta por duas conexões físicas, consegue transmitir aí 2 GB por segundo, por exemplo. Tá? Quando um Ether Channel é configurado, a interface virtual resultante é chamada de Port Channel. A interface física ou as interfaces físicas são amarradas juntas em uma interface de Port Channel, como mostrado na figura. Então, esses dois aqui, eles são amarrados, e essas duas interfaces físicas, as duas da cá e as duas de cá, são amarradas no que a gente chama de Port Channel. Vira uma porta só lógica, né? Lembrando que esse desenho ele está mostrando duas, mas eu poderia ter, por exemplo, aqui 3, 4, 5 cabos, né, 5 conexões, sem problema nenhum. Então, isso depende da configuração. Beleza? Vantagens da operação do Ether Channel. Vantagens da operação do Ether Channel. Vou pegar meu marca-texto aqui. É uma tecnologia que tem muitas vantagens, entre elas, a maioria das tarefas de configuração pode ser feita na interface do Ether Channel, em vez de ser feita em cada porta individual. Então, quando você cria essa port channel, você configura a porta virtual e não as portas físicas, né? Cada porta, o que te garante uma consistência na configuração entre essas portas físicas. Ele conta com portas existentes nos switches. É diferente de algumas tecnologias onde você usa alguma interface específica para empilhar aqueles switches e fazer eles funcionarem como um só. Não, a funcionalidade do Ether Channel é outra. É ligar switches diferentes, em locais diferentes, provavelmente, com uma banda melhor ou maior entre eles. Não há necessidade de atualizar o link para uma conexão mais rápida e mais cara para ter mais largura de banda. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho cabos de fibra de 1 GB, o próximo upgrade seria melhorar para cabos para fibra, né? Para interfaces de fibra de 10 GB. Mas essas interfaces são bem mais caras que as de 1 GB. Então, se eu preciso melhorar minha banda e não quero gastar tudo que eu precisaria gastar para passar para uma interface de 10 GB, utilizar 2, 3, 4, 5 interfaces de 1 GB e amarrar elas juntas em um Ether Channel é uma possibilidade de eu multiplicar a minha banda. Tá? O balanceamento de carga ocorre entre os links que fazem parte do mesmo Ether Channel. Então há um balanceamento, ele encaminha um pouco do tráfego para cada um dos links, né? Para garantir que não fique um deles sobrecarregado a 100% e o outro, os outros 2, 3, 4, 5 a zero, enquanto um está queimando, né? Então não, então ele faz esse balanceamento para distribuir a carga entre eles. Cria uma agregação, que é considerada como um link lógico, tá? Então essa amarração é o que a gente chama de um link lógico. Quando há vários pacotes Ether Channel entre dois switches, o STP pode bloquear um dos grupos para evitar loops de comutação. Então, isso aqui é interessante.
né? Não é porque eu vou utilizar um Ether Channel que o meu STP vai ignorar tudo isso, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, tá? Então, um Ether Channel aqui, um Ether Channel aqui e um Ether Channel aqui. O STP pode vir a, né, vai, na verdade, detectar um desses links lógicos como problemas, né, esse loop na minha rede, e vai fazer tudo aquilo que a gente estudou na aula passada para chegar lá e dizer, não, o teu switch raiz é esse aqui, o teu bridge raiz é esse aqui, então eu vou desligar essa ponta, vou pôr em blocking para não para evitar o loop na rede, mesmo sendo interfaces Etherchain. Tá? Então a gente acaba aí misturando as tecnologias e fazendo elas trabalhar junto também. Tá? Fornece redundância, porque o link no geral é considerado como uma conexão lógica. Adicionalmente, a perda de um link físico do canal não muda a topologia. Vai diminuir a velocidade máxima, mas ó, o restante da rede continua igual. Tá? Então aqui, se eu tenho isso aqui, e acontece um problema que este fio de rede, esse cabo de rede aqui quebra, esse meu Ether Channel vai continuar funcionando com um link só, até que por algum motivo esse cabo volte a funcionar. A pessoa foi lá, substituiu, ou é só mau contato, né? Deu contato de novo, voltou a funcionar. Então ele fica utilizando somente a metade da banda até que volte o outro cabo a funcionar e ele possa fazer todo o processo para reativar isso aí. Tá? Implementação. O Ether Channel tem algumas restrições de implementação, incluindo as seguintes. Os tipos de interface não podem ser misturados. Eu não posso fazer um Ether Channel de uma interface giga e de uma interface 100 mega. Tá? Então, se eu vou, né, uma, duas, três, então, se eu vou amarrar duas interfaces no Ether Channel, elas têm que ser interfaces iguais para serem amarradas. Tá? Eu não posso dizer que essa aqui é uma interface 1000 e essa aqui é uma 100 e eu quero que ela seja um Ether Channel porque não vai funcionar. Tá? Atualmente, cada Ether Channel pode consistir em até 8 portas Ethernet configuradas, né, segundo a compatibilidade atual. Ela possui comunicação full duplex ou banda full duplex, né? Até 800 megas se a gente utilizar conexões Fast Ethernet ou até 8 GB se a gente utilizar conexões Gigabit Ethernet. Né? Entre um switch e outro, ou entre um switch e um roteador, ou entre um switch e um servidor. Tá? Então, se eu amarrar 8 interfaces Giga, né, transformando isso em um Ether Channel, eu acabaria com uma banda nesse link aí de 8 GB. Tá? O switch Cisco Catalyst do 2960 Layer 2 suporta até 6 Ether Channels. Tá? Então, até 6 Ether Channels de 8 links cada um. Por exemplo, vamos imaginar que é esse switch aqui que ele está falando. Então, o que ele está dizendo é: eu posso ter este Ether Channel com 3 interfaces, este Ether Channel com 2 interfaces, eu posso ter mais um Ether Channel com 2, mais um Ether Channel com 2, mais um Ether Channel com 4 interfaces, 1, 2, 3, 4, 5, e ainda sobrou mais um aqui que eu poderia fazer um Ether Channel aqui. Então ele suporta até 6 Ether Channels diferentes, com até o limite de 8 interfaces cada uma. Isso varia de fabricante para fabricante, de modelo para modelo, de desempenho para desempenho do switch. Tá? Então esses números vão variar se vocês forem procurar essas informações na internet. Né? A configuração individual da porta de membro do grupo deve ser consistente em ambos os dispositivos. Tá? Então, se eu tenho
um Ether Channel com duas portas. Vou de novo para o mesmo desenho. Vamos usar esse desenho como exemplo para sempre. Se aqui eu configurei dizendo que eu tenho esse Ether Channel de duas portas, aqui eu não posso configurar dizendo que o Ether Channel tem três portas, porque não há consistência. Tá? Então, essas configurações têm que ser consistentes nas duas pontas. Duplex, velocidade, né? E tudo mais tem que ser consistente nas duas pontas, senão vai dar problema. Se as portas físicas de um lado estiverem configuradas como tronco, as portas físicas do outro lado também devem ser configuradas como tronco, tá? Dentro da mesma VLAN nativa. Olha aí, consistência nas duas pontas. Além disso, todas as portas de cada link Ether Channel devem ser configuradas como portas de camada 2. Se eu tenho um switch de camada 3, eu tenho que dizer que aquela porta não vai estar roteando. Deixar ela fazendo o switching mesmo. Tá? Cada Ether Channel tem uma porta lógica, né? Uma porta-canal lógica, uma interface porta-canal lógica. Uma configuração aplicada a essa porta-canal afeta todas as interfaces físicas que fazem parte daquela interface lógica. Tá? Então, se eu disse que aqui é um Ether Channel e nesse Ether Channel eu tenho três portas Ethernet, se eu vir e mudar alguma configuração nessa porta virtual, ele vai aplicar a essas três portas físicas. Tá? E os Ether Channels podem ser formados através de uma negociação usando um de dois protocolos. Até outros fabricantes são capazes de terem implementado mais protocolos para isso. Né? Um deles é o PAGP, a PAGP, que é proprietário da Cisco. Eu acho que eles liberaram também para uso. E o LACP, Link Aggregation Control Protocol. Né? É um dos dois protocolos que fazem isso. Esses protocolos permitem que as portas com características semelhantes formem um canal por meio da negociação dinâmica. Né? Além disso, é possível configurar manualmente dizendo essas três portas vão ser um Ether Channel. Ponto. Beleza? Incluindo, como eu falei na aula passada, no caso do STP, na verdade não foi na aula passada, foi na aula dos trunks, né? Cara, não deixa no dinâmico. Não deixa os switches tentarem decidir se vão fazer um Ether Channel ou não. Não, se quer um Ether Channel, você vai lá e configura. Essas três portas são um Ether Channel, ponto. Não deixa no dinâmico. Né? Esses protocolos de dinâmico estão aí para caso aconteça algum cenário onde uma hora você liga dois cabos e aí eles detectam e põem para funcionar como Ether Channel, uma hora você desliga e usa só um só. Então, né, eles existem. Mas a ideia é switches importantes na tua rede têm que depender o menos possível desse dinâmico, desse aprendizado, dessa configuração automática. Tá? Então, nós, assim como nos Dynamic Trunking Protocols, a gente vai ficar no estático, no não condicional. Não tem essa de vamos ver se conseguimos aplicar. Não, se eu quero, eu configuro. Se eu não quero, eu não configuro. Sem, né, nesse caso, o estático ou não condicional, sem o uso do PAGP ou do LACP. Operação do PAGP, pronunciado PAGP. Uau! É um protocolo proprietário da Cisco, né, que ajuda na configuração automática, na criação automática de Ether Channels, de links em Ether Channel. Quando um link é configurado como PAGP, os pacotes do PAGP são enviados entre as portas capazes de Ether Channel para negociar uma formação de canal. Então, ele envia alguns pacotes do PAGP, fazendo essa negociação, identificando os switches, né, as portas que o outro switch também pode negociar, e aí eles se conversam através desses pacotes para decidir se vão fazer ou não. Né? Óbvio que isso depende de num dos switches estar configurado PAGP e no outro switch também estar configurado PAGP.
Tá? Então, se um deles não tiver esse protocolo ou utilizar outro protocolo para isso, eles não vão conseguir se comunicar e aí eles vão acabar não agrupando esses links em Ether Channel. Tá? Quando o PagP trocou pacotes dele com outro switch e identificou links Ethernet, né, mais de um switch para o outro, ele vai lá e tenta fazer essa configuração no Ether Channel. Tá? Óbvio que precisa que os dois switches sejam configurados. Por isso que eu falei, o mesmo protocolo tem que estar rodando nos dois, porque esse aqui vai propor. Esse aqui vai propor, ó, temos dois cabos aí. Vamos fazer um Ether Channel? O outro tem que dizer, beleza, então vamos. Aí esse configura esses dois como Ether Channel e esse configura esses dois como Ether Channel. E aí sim a gente tem um Ether Channel funcional. Tá? Se só um dos dois fizer essa configuração, dá o problema que a gente viu no slide passado ou no anterior, né? Onde a configuração não é consistente de um switch para outro e por isso vai ter problemas de comunicação, de conectividade entre eles, né? E aí o Ether Channel é adicionado ao teu spanning tree como uma única porta, para que ele não detecte essas duas conexões como redundantes e bloqueie alguma delas para evitar loop. Né? Então há também essa comunicação com STP que entende que isso é um Ether Channel. Quando ativado, o PagP também gerencia o Ether Channel. Então, a cada 30 segundos, ele envia pacotes para verificar se as configurações estão consistentes, verificar se foi adicionado algum link naquele Ether Channel ou se algum link falhou entre esses dois switches, né? Atualizando essa configuração. Ele assegura que quando um Ether Channel é criado, todas as portas tenham o mesmo tipo de configuração. Tá? Então, ele faz isso para que a gente não precise fazer. No Ether Channel, é importante que todas as portas tenham a mesma velocidade, configuração de duplex e informações de VLAN. Eu não tenho como fazer um Ether Channel se essa porta está em trunk e essa porta está em acesso. Eu não tenho como fazer um Ether Channel se essa porta está em acesso na VLAN 10 e essa aqui está em acesso na VLAN 50. Tá? Então, todas as configurações têm que estar batendo. Qualquer modificação feita na porta depois da criação do canal muda todas as demais portas do canal, como a gente viu exemplos nos slides anteriores. Tá? PagP, então, ajuda a criar o link Ether Channel, detectando a configuração de cada lado, assegurando que os links sejam compatíveis, de modo que o link do Ether Channel possa ser ativado quando necessário. Detectou que há essa configuração, essa ligação redundante entre os switches. Quando ele detecta que estão os dois cabos ligados, de um switch para o outro, ele liga essa configuração. Os modos para o PagP são os seguintes, né? On, configuração estática, força a interface para fazer um Ether Channel sem o uso do PagP. PagP, tá? Então, on é configuração estática. Sim, é um Ether Channel. As interfaces configuradas no modo ligado não trocam pacotes do PagP. Tá? Então, se tiver no on, as duas têm que estar no on e você configura manualmente. PagP Desirable. Aqui é o mesmo esquema do trunking que a gente discutiu. Lembram que no trunking tinha um modo ativo e um modo passivo? Esse Desirable é o modo ativo. Ele quer fazer o Ether Channel. Se do outro lado ele achar alguém que possa fazer o Ether Channel, pronto, ele monta o Ether Channel. Tá? C2 Desirable ou um Desirable e um automático, né, for se encontrarem, cada um em uma ponta, ele vai conseguir montar esse Ether Channel. Tá? Ele inicia a negociação com outras interfaces, enviando pacotes PagP. E o PagP automático, que é o dinâmico, é o passivo.
É aquele que, tá, se alguém quiser fazer Ether Channel, a gente até faz, mas não faço muita questão, né? Ele coloca a interface em negociação passiva. Ele responde pacotes PagP se ele receber, mas ele não fica mandando PagP tentando, vamos fazer um Ether Channel, vamos fazer um Ether Channel. Não, precisa de uma interface desirable para que isso seja possível. Os modos devem ser compatíveis de cada lado, né? Se um lado for configurado para estar no alto, ele fica no modo passivo esperando que o outro lado comece a configuração e vice-versa. Se o outro lado também estiver definido como alto, ninguém vai se conversar. Eles não vão trocar pacotes, porque o alto não inicia, não envia pacotes PagP para iniciar essa negociação. Tá? Se todos os modos forem desabilitados usando o comando no, ou nenhum modo for configurado, o Ether Channel, nesse caso, vai ser desabilitado. Ele não vai negociar e não vai criar esse Ether Channel. O modo on coloca manualmente a interface no Ether Channel, sem negociação. Tá? Então, se um está desirable e outro on, não vai formar. Se um está alto e outro on, não vai formar. Só vai formar o Ether Channel se os dois tiverem on. Cara, pergunta de prova. 2, 3 perguntas de prova com certeza. Tá? Um lado está configurado em desirable, o outro lado está configurado em ligado. Por que, que não houve a criação do Ether Channel? Porque o on não é dinâmico, o on é configuração estática. E quando é estático, eu preciso que os dois lados sejam estáticos. Tá? Ele não envia e não responde a pacotes PagP. Então, se um estiver no on e o outro lado estiver para negociar no PagP, não vai formar o Ether Channel. Tá? Uma vez que o lado definido como on não negocia. Nenhuma negociação entre os dois switches significa que não há nenhuma verificação para ter certeza que os Ether Channels chegam no outro lado, ou que eles terminam no outro lado, ou que do outro lado tem algum PHP, PagP configurado ou não. Então, se num switch eu tenho todas as interfaces no on, ele não vai nem verificar se do outro lado tem PagP ou não. Ele vai configurar a parte dele e deixa a outra parte que configure. Então, o administrador de rede tem que ter noção disso. Sempre onde ele identificar que ele precisa de um Ether Channel por algum motivo, ele tem que ir lá e configurar os dois lados com configurações compatíveis, de preferência estáticas. Tá? A tabela mostra as várias configurações do modos PagP no switch 1 e switch 2 e o que, que acontece no canal resultante. Então, se o switch 1 estiver on e o switch 2 estiver on, vai haver um Ether Channel. Se o switch 1 estiver no on e o 2 estiver desejável ou automático, qualquer modo dinâmico, não há negociação. Não há negociação. Se os dois estiverem desejável, que é aquele modo ativo que busca ativamente criar um Ether Channel, eles vão conseguir criar. Se um estiver desejável e o outro estiver no alto ou vice-versa, né? Switch 1 no desejável ou switch 2 no desejável e o outro no alto, aí eles vão conseguir fazer o Ether Channel também. Tá? E se os dois estiverem no alto, que é aquele modo passivo, que até participo, mas não faço muita questão, aí eles não vão conseguir fazer o Ether Channel também. Tá? Então lembrem-se dessa, é quase uma tabelinha verdade que vocês estudaram, acho que com a Alex, lá no começo da faculdade de vocês. Né? Lembrem desses cruzamentos. Ativado só funciona se do outro lado estiver ativado também. Se não, nunca vai dar. Se tiver no dinâmico, um dos dois precisa estar no desejável. Pelo menos um dos dois. E aí o outro pode estar ou no desejável ou no alto, que vai funcionar. Agora, se os dois estiverem no alto, não vai criar um Ether Channel, não. Tá? Professor, mas aí eu tenho o switch com os dois cabos de rede. Eu tenho isso aqui.
tá? E os dois estão em alto. O que vai acontecer? Não vai fazer esse Ether Channel, não vai haver essa amarração das duas interfaces e vai acontecer uma coisa que a gente já estudou. O STP vai dizer, opa, blocking nessa porta aqui para evitar este loop na minha rede. Tá? Então, entra o STP em ação, ou se por algum motivo você não utilizar STP, vai dar loop nessa rede aqui e vai cair a comunicação. Tá? Mas o Ether Channel não vai ser formado. Beleza? Operação LACP. O LACP faz parte da especificação 802.3AD do I3E. Então, é um modelo aberto que permite que várias portas físicas sejam agrupadas para formar um único link lógico. O LACP permite que um switch negocie automaticamente, enviando pacotes LACP. É muito parecido com o que a gente estudou no anterior, né, para o outro switch. Ele realiza a função semelhante ao PAGP, com um Cisco Ether Channel. Uma vez que o LACP é um padrão I3E, ele pode ser utilizado para facilitar a criação de Ether Channels em ambientes de vários fornecedores. Eu tenho um switch da HP e um switch da Cisco, eu não posso usar PAGP, porque o HP não vai entender PAGP. Então eu preciso utilizar LACP nas duas pontas. Fornece os mesmos benefícios de negociação que o PAGP. O LACP ajuda a criar o link, detectando as configurações e configurando essas interfaces, assegurando que as duas pontas estejam com a mesma configuração. Os modos são os seguintes, e aqui vem uma parte sacana que cai na prova de vocês. Tá? Os modos são os mesmos, o ativo e o passivo, só que com nomes diferentes. Com nomes diferentes. Então, se de um lado ele chama de auto ou desirable, do outro ele chama de passivo e ativo. A função é a mesma. O ativo é aquele que busca, inicia a comunicação, tentando formar um Ether Channel. O passivo é aquele que tá. Se alguém me perguntar, eu quero, mas se não me perguntarem, tô nem aí, vou funcionar normal. Tá? E o on é a configuração para funcionar, né, em Ether Channel sem usar a configuração automática. E aí cai perguntas disso na prova, povo. Cuidem bastante, porque essa aqui, quando eu fiz essa prova, me sacaneou algumas vezes. Ter que ir lá, voltar e dar uma conferida no material. Tá? Ah, se uma prova estiver em alto, se uma ponta estiver em alto e se a outra ponta estiver em passivo, qual é o resultado? O resultado é que não vai dar nada, porque um está funcionando num protocolo e outro está funcionando em outro. Tá? Então tomem cuidado que cai algumas perguntas desse tipo, bem pegadinha, nessa prova desse módulo. Tá? A ideia é a mesma. O ativo envia os pacotes. O passivo apenas responde aos pacotes LACP que ele receber, mas não envia pacotes ele mesmo para tentar iniciar a comunicação. Negociaram, chegaram em um acordo, forma o Ether Channel da mesma forma. Tá? Então, essa tabela é a mesma coisa que o outro. On e on, sim. On e dinâmico, ativo ou passivo, não faz o Ether Channel. Ativo e ativo, sim. Ativo e passivo ou passivo e ativo formam o Ether Channel. Passivo e passivo não vai formar Ether Channel. Então é exatamente a mesma tabelinha. Exatamente a mesma tabelinha para um funcionamento muito parecido. Tá? Mas esse é um padrão aberto que funciona com vendedores ou, né, com implementações com switches de marcas diferentes. De um jeito ou de outro, a forma que eu mais gosto de utilizar é essa aqui. Né? Não deixo nada aberto para sorte aí, para ver se vai sincronizar ou não. Configura, faz os testes, vê que funcionou e acabou. Tá? Configuração. Então,
primeiro a gente tem que entender que todas as interfaces Ethernet precisam suportar o Ether Channel, né? E não existe nenhuma configuração, nada que diga que ela tem que estar uma porta do lado da outra. Não precisa ser a interface 1, 2. Eu posso fazer um Ether Channel entre a porta 1 e a porta 18, se eu quiser. O que for mais tranquilo para mim ali. Tá? E todas as portas do switch, sejam da mesma marca ou de marcas diferentes, têm que suportar. Alguns switches mais antigos suportam Ether Channel apenas em algumas portas. Nas portas menores de 6, nas portas menores de 12, aí vai de fabricante e de marca, tá? E de modelo do switch. Velocidade e duplex tem que estar configurado para a mesma velocidade e para o mesmo duplex, né? Então, você vai fazer com porta gigabit, todas elas gigabit, funcionando a 1000, todas elas full duplex, né? E a configuração de VLAN de todas as portas nas duas pontas tem que estar configurada igual, tá? Senão, vai dar problema, né? Ou acesso para as mesmas VLANs, para a mesma VLAN, ou configuradas como trunk, o que normalmente é utilizado quando você, né, já que o Ether Channel normalmente liga dois switches, então normalmente elas são ligadas como trunk. E se for trunk, ambos os trunks, né, nas duas pontas, em todas as portas, na verdade, das duas pontas, tem que estar configurado para aceitar as mesmas VLANs. Se eu, numa porta, dizer passa todas as VLANs menos a VLAN 500, na outra tem que estar a mesma configuração. Passa todos menos a 500. Tá? Até a gente não fez exemplo disso na configuração. Pois eu acho algum modelo que eu possa fazer e gravo para vocês para ver como é que configura isso na Cisco também. Tá? Se as VLANs permitidas não baterem entre todas elas, a interface não vai formar um Ether Channel, mesmo que estejam configuradas em alto, desirable ou on. Tá? Vai dar problema de comunicação aí. Então aqui ele só está me mostrando, né? No switch 1, 1 GB, 1 gigabit, full duplex, VLAN 10. No switch 2, 1 gigabit, full duplex, VLAN 10. Tá? Tem que estar batendo, senão não fecha essa transação aí, não fecha essa configuração. Se essas configurações tiverem que ser alteradas, configure-as no modo de configuração do interface port channel. A gente vai ver o comando para isso depois, fiquem tranquilos. Quando a configuração que seja aplicada também, né, qualquer alteração ou configuração que eu fizer nessa porta, nesse port channel virtual, vai ser replicado para todas as portas que fazem parte daquele Ether Channel. 2, 3, 5, 8 portas, todas elas vão replicar. No entanto, as configurações que nós fizermos a interfaces individuais não vão afetar a interface Port Channel. Então, se eu vir aqui, eu desenhei isso agora há pouco. Aqui, ó. Se eu vir aqui e configurar, mudar alguma configuração na minha interface virtual, nessa interface que eu desenhei de amarelo aqui, ele vai ser replicado para as 3 interfaces físicas que estão abaixo dela. Agora, se eu pegar uma dessas portas aqui e disser, ó, muda, agora você não está mais na VLAN 10, se você está na VLAN 20, ela não vai se replicar nem para as outras portas físicas e nem para a porta lógica. Tá? Daí eu vou criar um problema de inconsistência da minha configuração. Avançamos. Mais comumente, configuramos como trunk, né? Ou em uma porta roteada. Configurando o Ether Channel com a LACP, necessita desses 3 passos, né? Especifique as interfaces que compõem o grupo Ether Channel usando o comando, normalmente interface rand, no modo de configuração global da interface. O rand significa que a gente está configurando mais de uma interface de uma vez só. Então, aqueles comandos que nós dermos vão ser para todas as interfaces, né? Etapa 2, cria a interface de canal usando o comando channel group, identificador, modo ativo. Tá?
no modo de configuração do range da interface. O identificador é um número para o meu channel group, né, para o meu Ether Channel. O mod active identifica que é uma configuração LACP. Tá? Então, mod active. Mod active ativa. Tá? LACP. Não é desejável ou alto do PagPay. Então, voltamos lá aqui. Etapa 3, para mudar as configurações de Layer 2, né? Você pode usar o comando interface port channel. Então, depois, se eu quiser mudar alguma configuração no port channel, eu uso esse comando interface port channel. Ó. Então, aqui eu criei o port channel de número 1. Beleza? Saí. Aí vou mudar alguma configuração. Interface port channel 1. E aí mudo todas elas para trunk, por exemplo. Né? Nesse caso, as que fazem parte é a 1 e a 2. Eu poderia dizer que é a 1 e a 5, a 1 e a 8, a 1, 2, 3, 4, né? O que for. Nesse exemplo, S1 é configurado com LACP Ether Channel. A configuração de portas é configurada depois como um trunk, uma interface trunk, nas interface, ou né, permitindo o tráfego dessas VLANs aqui. 1, 2 e 20. Verificando e... e aí, claro, né? Eu vou ter que pegar... Aqui não tem, mas... Aí eu vou ter que pegar essa... e ligar os dois cabos daqui nesse outro switch. Né? Talvez no switch 1 aqui sejam as minhas interfaces 1 e 2. Talvez lá no outro switch sejam as interfaces 5 e 8. Não tem problema nenhum. Desde que sejam duas interfaces de mesma velocidade e de mesma configuração nas duas pontas. E aí ele vai formar esse Ether Channel. Verificação, correção de erros. Então, quando você configura um dispositivo na sua rede, você tem que ir lá e verificar se ele está funcionando direito e está funcionando de acordo com o que você espera. Né? Se houver problemas, você também vai ter que solucionar esses problemas e corrigir eles. Comandos. Show Interface Port Channel te mostra as interfaces configuradas como Port Channel dentro daquele teu switch. Show Ether Channel Summary te mostra um resumo, né, de cada um dos Ether Channels que você configurou. Show Ether Channel e o Port Channel mostra as informações sobre um Port Channel específico. Tá? E o Show Interfaces Ether Channel te dá informações sobre o papel, né, ou membros físicos daquele Ether Channel. Então, são basicamente esses 4 comandos que a gente utiliza para identificar o que está de errado e ver como é que a gente vai corrigir. As interfaces de um Ether Channel devem apresentar a mesma velocidade, duplex e VLANs nas duas pontas, além de acesso às mesmas VLANs nas portas de acesso ou no trunk também, né? Garantir que todas essas configurações vai reduzir significativamente os problemas. Tá? Se as duas pontas estiverem configuradas iguais, a chance do teu Ether Channel ligar e funcionar é bem maior. Problemas comuns. Portas não fazem parte da mesma VLAN. E aí ele não vai sincronizar em Ether Channel. Não estão configuradas as duas pontas como tronco. Né? Uma como tronco e outra como acesso. Ou as duas portas num switch e duas portas no outro. Nesse switch, as duas estão como tronco. Nesse outro switch, uma é tronco e outra é acesso. Não vai sincronizar. O entroncamento foi configurado em algumas das portas que compõem o Ether Channel, mas não todas elas, por exemplo, que eu acabei de dar para vocês. Não é recomendado configurar nas portas individuais. Vai criar Ether Channel? Configura naquele teu port channel, né? Na porta virtual que vai replicar para todas elas. Verifique o modo de entroncamento no Ether Channel também. Se o alcance de VLANs ou o range de VLANs não for o mesmo, as portas não formam o Ether Channel, mesmo com a negociação em PagP em Auto Desirable. Tá?
as opções dinâmicas não são configuradas de maneira compatível nas duas pontas, também dá problema. Então, basicamente, galera, vai procurar um erro, se na prova ele te mostrar por que esse Ether Channel não formou e mostra uma telinha de configuração de um switch e de outro switch, você tem que ver se cada uma das configurações de todas as portas daquele Ether Channel estão configuradas iguais. Se uma delas não estiver, não vai sincronizar. Tá? Nessa figura, as interfaces F0 e F1 nos dois switches estão conectados, né, mas o Ether Channel não está operacional. E aí ele vai te dar o passo a passo para como ver o que está acontecendo. Primeiro, comando show Ether Channel summary, né? Indica que o Ether Channel está inativo. Então, aí nós não temos um Ether Channel funcional nesse switch, né? O que esse Ether Channel não está funcional. Vamos para o próximo comando. Vamos ver porta a porta, ou vamos ver a configuração de cada porta, né? Lá no show running config. Aqui ele está usando o show running config, mas ele só quer que comece, né, as linhas aí que vão começar com interface port channel. Então ele vai te mostrar a configuração de todas elas, né? Então, switch port trunk allowed VLAN 1, 2 e 20. Trunk VLAN 1, 2, 20. Trunk VLAN 1, 2, 20. Esse no switch 1, tá? Então, tanto a tua port channel quanto as tuas duas interfaces físicas estão trunk, mode trunk e VLAN 1, 2 e 20, VLAN 2, 20, VLAN 1, 2, 20. A virtual e as físicas. Vamos ver no outro? Trunk, trunk, trunk. VLAN 1220, VLAN 1220, VLAN 1220. Aqui elas estão como desirable, ativo. E aqui está como on. Qual que é o problema? On com desirable não fecha. Está lá no nosso aqui. On com desirable não dá Ether Channel. Um no estático e um no dinâmico não dá Ether Channel. Então já entendemos qual é o problema dessa configuração. Então reparem, é um negócio chatinho, porque você tem que configurar, tem que verificar um por um, interface por interface. Às vezes aqui pode estar como trunk, mas aqui vai estar talvez como acesso, ou vice-versa. Ou só uma delas vai estar com problema lá no switch 2, por exemplo. Você tem que verificar cada uma dessas configurações. E aí, etapa 3, corrige as configurações incorretas. Para corrigir o problema, modo PAG-P no Ether Channel é alterado para desejável. Tá? Então, eu vou ter que mudar esses aqui que estão em on para desirable. Posso ir direto no port channel ou tenho que ir nas duas interfaces físicas. Vamos ver o que ele faz aqui? Basicamente, o que ele fez foi no interface port channel 1, então ele apagou a interface port channel 1, e aí ele vai nas duas portas de rede, nas duas interfaces, e vai criar de novo o port channel 1. Tá? Liga, sai. E aí vai mudar para desirable também. Tá? Coloca em trunk e tudo mais. Então, mudou para desirable aqui, e aqui resolveu o problema. Etapa 3, verifique se ele está operacional. Né? Então, agora eu dou o comando show Ether Channel Summary e verificamos que ele está operacional. Então, ele está SU em uso Layer 2. Tá? No outro comando aqui, SD, S, Layer 2, D, down. Não estava funcionando, corrigimos
mudou para em uso. Tá? E aí nós temos um Packet Tracer para resolver esses problemas. Então, esse aqui eu vou gravar a solução e passar para vocês. E aí nós encerramos. Tá? Esse capítulo de hoje ele é relativamente curto. Eu vou. Amanhã eu posto o Packet Tracer, acho que são dois nesse. Um é a configuração e outro é a correção de erros. Tá? Então eu gravo os dois e posto para vocês amanhã. E vou entrar lá para confirmar. Se a prova for depois desse capítulo, eu já, já lanço para vocês. Quem está com provas atrasadas, por favor, entra lá e resolve. Beleza? Povo, alguma dúvida? Dole uma, dole duas? Não? Então encerramos por hoje, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de vocês. Estou parando a gravação.